Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, como vocês estão? Que a benevolência do Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Que desde o alto da cabeça até as plantas dos pés vocês sejam revertidos de poder e autoridade no nome de Yahshua Mashiach. Para hoje, para esta quinta-feira, nós iremos neutralizar feitiçarias, encantamentos, magia contra as crianças. Né? Você sabe identificar quando seu filho foi magiado? Quando foi lançado contra a vida dele uma demanda espiritual? Você sabe identificar os sintomas? Então hoje nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas, algumas direções espirituais de como identificar que seu filho está recebendo ataques espirituais e como neutralizá-los no nome de Yahshua Mashiach. Mas nós iremos iniciar com o Salmo 91. Bora lá? Pai, ministra nossos corações essa palavra, através de Yahshua Mashiach, neutralizando toda a força maligna contra as crianças, contra as nossas vidas. Não permita que eu venha falar aquilo que não é da tua permissão, mas ministra no meu coração, através de Yahshua Mashiach, que eu venha falar, que eu venha ministrar somente aquilo que é da tua vontade. Assim seja. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Então, a partir deste momento, eu vou estar determinando a quebra de todo ataque espiritual contra a vida dos seus filhos, contra a sua casa, né, contra você. A fé é crer. Se você crer, assim sucederá. Se você crer, assim acontecerá. E todo encantamento, toda demanda espiritual que foi lançado contra um filho seu, uma filha, um familiar seu, se você tiver fé, vai ser quebrado imediatamente no nome de Yahshua Mashiach. E quero que você também, a partir deste momento, preste bem atenção nos sintomas que quando uma criança está sendo atacada espiritualmente, quando houve algo, uma demanda espiritual lançada na vida da criança. São várias situações que são lançadas, demandas espirituais, através de cantos, toques, através de presentes consagrados, através de comidas encantadas, né? Muitos falam batizadas, através de rezas, através de benzimentos, através de feitiçarias, magias, né? Que está tudo interligado. Mas pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos, nós bloqueamos, nós cancelamos. Por um caminho veio, mas por 7 volta da presença do seu filho, da sua presença, da presença do familiar seu, fugidos, destruído, cancelado. Assim seja, este canal, ele tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai e do Filho. Do Pai, Yud Re Vav na pronúncia Ial, do Filho, Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no Filho. Então, todas as vezes que nós clamamos por Yahshua, automaticamente nós estamos clamando por Yahweh. Nunca esqueça disso, tá? Por isso que todas as coisas é feito através de Yahshua Mashiach, né? Porque o Pai é o Pai que permite que o Filho faça. E nós fazemos porque o Filho, que é Yahshua, permite que fazemos, porque cremos nele, aceitamos ele e reconhecemos. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, deixa seu like, compartilhe com amigos e familiares. Se ainda não se inscreveu, inscreva neste canal, me ajude a compartilhar, a celebrar, a divulgar, a bendizer o nome santos e purificados do Pai e do Filho que foram ocultos e escondidos. Né? Me ajude a levar o maior número de pessoas a conhecer os nomes verdadeiros. E todo aquele que for encontrando, invocando Yahweh e Yahshua serão salvos. Nunca esqueça disso, tá bom? Vamos iniciar, antes de eu passar alguma direção espiritual para vocês, eu quero iniciar com o Salmo 91, já dando legalidade de todo o peso, todo o ataque espiritual contra a sua família, contra um familiar seu, especialmente contra as crianças, né? Que foi dado alguma demanda, um ataque espiritual que vai ser quebrado agora, pela unção poderosa do Salmo 91, através do nome poderoso de Yahshua Mashiach. Assim seja. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direi do Criador Eterno. Ele é meu Criador eterno e alto, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiará. Sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegarão a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Criador eterno, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste tua habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Por quê? Porque a seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra.
Pisará o leão e a cobra, calçarás os pés, o filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Assim seja. Antes de eu começar a falar para vocês os sintomas que a criança vai sentir quando ela está sendo atacada espiritualmente. Geralmente, quando seus filhos estão sendo atacados espiritualmente, eles vão ter os pensamentos pensando coisas ruins, muitas coisas ruins. Eles vão sentir, aproximando-se dele, muito calafrios, um frio que eles não conseguem identificar. Eles acreditam que estou com muito frio, muito frio. Se você olha, se a criança não esteja com febre, não esteja doente, não esteja, se você já olhou os motivos naturais, os sintomas naturais, né? Se não é uma doença natural, física, você pode começar a batalhar espiritualmente, porque é algo espiritual. E não somente isso, além da criança sentir muitos calafrios, ele vem identificar, às vezes a criança é tão pequena que ela não vai conseguir identificar, vai falar que eu estou com muito frio, ou então dor de cabeça, muitas dores de cabeça, ou muitas vezes estou sentindo muita tontura. Geralmente quando a criança, por exemplo, vai em determinados ambientes, ela entra com um determinado grupo de pessoas, ela, ao sair dali, elas já sentem mal, começa a ficar tonta, porque ali é o espiritual que está muito forte. Ali, naquele ambiente, tem pessoas que manuseiam magia, feitiçaria, e as crianças, por ser muito sensíveis, elas conseguem sentir, né? Porque elas têm a visão aberta, né? Porque a inocência, a pureza do coração, elas não conseguem repreender, muitas vezes, porque é muito pequenas, mas conseguem identificar para você que está sentindo tontura, estou tonto. Já vi crianças relatar que entraram em determinados carros com pessoas e sentia muitas tonturas, né? Ou em van de escola, sentia muita tontura quando entrava dentro daquelas escolas. Por quê? Porque ali, naquele ambiente, tinha pessoas que manuseava a feitiçaria, magia, né? Então, ali, aquele peso espiritual, a criança consegue identificar. E ela começa a ter sintomas, ela começa a ter tonturas, dor de cabeças, né? Calafrios. Aí, conforme também, há muitas magias que são através do toque, né? Toque na cabeça, especialmente, nas costas. Então, isso vai puxando, sugando aquilo que é de bom da criança, né? E ficando aquele peso, aquele cansaço, aquele desânimo. A criança começa a ficar triste, a criança não vai querer mais comer, a criança vai ficar tristezinha, não vai querer fazer as atividades normais, habituais que ela tinha o hábito de fazer, ela já começa a ficar mais retraída, mais cansada, ela toma uma repulsa por determinados locais, determinados ambientes. Então você tem que analisar que se aquilo ali, ela está sendo atacada espiritualmente ou atacada fisicamente, né? Ou ela corre risco de alguma coisa, você tem que analisar, você que é pai, mãe, avó, tia, você tem que observar, por que meu filho não quer ficar com tal pessoa? Por que meu filho não quer estar em tal ambiente? Alguma coisa está acontecendo ali naquele ambiente que está fazendo com que ele tenha resistência, ou tenha medo, tenha alguma coisa. Então você tem que analisar o que está acontecendo. E não somente isso, as coisas começam, quando é algo espiritual, por exemplo, com a demanda espiritual contra a vida do seu filho, algumas coisas começam a sumir do seu filho. Roupa, camiseta, short, se eles estudam, lápis. É lógico que criança perde muitas coisas, mas você tem que analisar, fazer uma análise daquilo que possivelmente pode ter perdido ou não. Você vai conversar com seu filho, né? Para ver o que aconteceu, onde que está, onde você deixou, o que aconteceu, né? Que não fala, acabei esquecendo na escola, ou tal, deixei com um coleguinha, deixei com... Ou então vai sumir misteriosamente e depois começa a aparecer. Então você tem que tomar cuidado nesses quesitos, né? Para ver o que pode estar acontecendo. E não somente isso, existem muitos ataques espirituais, encantamentos que são direcionados a presentes e doces. Um exemplo que eu posso dizer, já vi relatos de crianças que recebem presentes, brinquedo, um carrinho, por exemplo. O carrinho ligava sozinho. Você acha que isso é normal? O carrinho ligava sozinho e deixava a criança em pânico, porque o carrinho era um carrinho bonitinho, né? Era tipo um trenzinho, ele ligava sozinho, você tava aqui, ó, sentado, do nada o carrinho começava a manifestar lá. Ou seja, foi algo que foi entregue para essa criança que já foi consagrada. Então, a criança, quando via aquilo, ela tinha tanto trauma que ela não conseguia nem brincar com os demais brinquedos. Ficou em pavor, já vi com os meus próprios olhos. E o que acontece? Quando
os pais identificaram, queimaram, perceberam que ali aquele presente era um presente consagrado, né? Já veio de um ambiente consagrado, que ali não era normal aquela atividade, aquele carrinho não tinha possibilidade alguma, estava desligado, ligar e começar a andar sozinho. Não tinha possibilidade alguma daquilo acontecer. Então, os pais entenderam que aquilo era algo espiritual. O filho também, então, chorou muito, né? Nós presenciamos, chorou muito. E ali, queridos, a criança, quando ela é atacada e quando os pais oram por a criança, certamente ela vai buscar pela presença de Yausha, ela vai sentir a presença de Yausha, vai começar a clamar por Yausha. E o próprio Yausha, ele vai dar a intuição da criança para ter rejeição com aquele ambiente, rejeição com aquele objeto, rejeição com aquele brinquedo. E imediatamente a criança quis queimar. Eu quero queimar, eu quero queimar, eu quero queimar, eu quero tirar daqui, tira isso, tira isso, tira isso. E quando foram feitas a eliminação daquele objeto, daquele brinquedo, aí o que acontece? Você vê que a coisa era tão consagrada efetivamente que a criança sentiu febre pós-destruição, né? A criança estava tendo pensamentos atípicos diferentes, pensando em coisas ruins, estava sentindo muito calafrios, né? Chegou a adoecer. Por quê? Porque era um ataque espiritual contra a vida daquela criança. E quando foi eliminado, aquela sensação, aquele peso espiritual que trazia muita confusão, né? Trazia muito medo, muita perturbação dentro da casa, quando foi queimado, né? Destruído, queimou aquele objeto, aquele brinquedo, o ambiente da casa, até a feição da criança mudou. Mas no ato que foi feito dando a legalidade da destruição, do cancelamento daquele encantamento, a criança sentiu. Para você ver, para testificar, né, que realmente era algo que foi enviado para a criança consagrada. Então nós temos que tomar cuidado, nós que somos pais, nós temos que tomar cuidado quais os presentes que os nossos filhos recebem. Há muitos encantamentos com doces, né? Há muitos encantamentos com brinquedos, com roupas, com perfumes, com sabonetes. Então, tem coisas, queridos, que são íntimos. Coisas íntimas você não recebe, você não deve receber de ninguém. Exceção de alguém que você tenha muita confiança, alguém que realmente é algo muito próximo a você. Caso contrário, você não pode receber um brinquedo, um presente aleatório e dar para o seu filho. Porque isso pode sim trazer algo encantado, pode trazer algo maligno, que está sendo implantado dentro da sua própria casa para a própria destruição da sua família, dos seus filhos, entende? Quando nós temos essa percepção e conseguimos antecipar e fazer eliminação, é ótimo, porque a gente imediatamente já faz o cancelamento, desfaz aquela maldade, né? Aquela feitiçaria que foi enviada, aquele encantamento, e a criança recebe o livramento, a libertação imediatamente, né? Mas há vários sintomas, igual eu falei com vocês, a criança costuma chorar muito, sem motivos, fica muito sensível, ela fica reclamando muito de dor de cabeça, tontura, fala que está sentindo muito frio, aí você olha se ela não está com febre, porque às vezes a criança, determinando, conforme o tamanho, a idade da criança, vai estar mudando de fase de dentes. Isso é normal, ter dor de garganta, ter uma febrezinha. Isso é questões naturais, normais do organismo da criança. Mas se você tirou isso e nada disso estiver acontecendo, necessariamente o mundo físico, o mundo espiritual, ele vai repercutir no mundo físico. Então ele vai mostrar sintomas para você que a criança está mudada, ela muda de humor, irritabilidade, nervosismo, ela fica desconcentrada, né? Fica falando, estou pensando várias coisas, nossa, estou pensando um monte de coisa ruim. Isso é porque a criança está recebendo ataques espirituais, ela está sendo atacada espiritualmente. Você, quanto pai e mãe, tem que levantar em oração e repreender, imediatamente pedir ao Criador, através de Yausha Mashiach, que por um caminho veio aquele ataque, por 7 volta destruído, cancelado. Assim conforme está no livro de Isaías 49:25, diz: porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Então o Criador, aqueles que lutam contra as nossas vidas, aqueles que lutam contra os nossos filhos,
o Criador salva os nossos filhos, salva a nossa família e luta por nós contra os nossos adversários, inimigos. Assim conforme está no livro de Êxodo, Iau diz: se você obedecer ao meu filho, Yausha, não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo dos seus inimigos. Então, essa palavra aqui, ela é bem profética e ela é bem poderosa para mostrar para a gente a força do poder do Criador sobre as nossas vidas. Porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Então, quando nós estamos debaixo da cobertura espiritual do Criador, Ele vai nos mostrar a realidade. Ele vai nos mostrar o que está acontecendo no mundo espiritual, está repercutindo no mundo físico e no mundo natural, para que nós venhamos antecipar o maligno, para que nós venhamos destruí-lo ele através da palavra, né? Porque nós temos que lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, né? Principados e potestades. A nossa luta é estritamente espiritual, né? Toda malignidade que for lançada, todo ataque que for, toda demanda espiritual, mesmo que o maligno use pessoas, ali antes disso está sendo movimentado o mundo espiritual. Ele está induzindo aquelas pessoas para praticar isso, para ter ódio, para invejar, para cobiçar, para fazer malignidade. Então, Isaías 49:26 fala assim: farei com que os seus opressores comam as suas próprias carnes e se embriaguem como o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Eterno, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Na palavra do Criador diz também assim, Salmo 27:1-2. O Eterno é minha luz, é minha salvação. O Eterno é nossa luz, é nossa salvação. A quem temeremos? O Eterno é a fortaleza de nossa vida. A quem temeremos? Quando os malfeitores nos sobrevêm para nos destruir, nossos opressores e inimigos, é eles que tropeçam e eles que caem. No livro de Números 23:23 diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Iau? Então contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Então contra o povo do Criador não vale encantamento, não vale feitiçarias, não vale magias, até porque o Criador, isso levanta a ira do próprio Criador, né? Quer levantar a ira do Criador? É levantar o altar de Baal. É levantar o altar de Baal, é fazer feitiçarias. A feitiçaria é uma condenação. O Criador condena isso e fala que aqueles que mexem com feitiçaria não alcançam o reino celestial, né? Está na Bíblia, né? Então nenhum mal nos sucederá. Por quê? E nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. Pois ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque Iau é a nossa fortaleza. Iau é o nosso protetor, a quem nós confiamos. Se Iau é o nosso refúgio, se Iau é a nossa fortaleza, a quem confiamos, né? Então, e dele nós fizemos a nossa morada. Então, bem-aventurado, ou seja, felizes são aqueles que conhecem os gritos da alegria, que anda no Eterno, na luz da sua presença. Aqueles que andam na presença do Eterno, que andam debaixo da sua cobertura espiritual. Porque em teu nome se alegra todo dia, na tua justiça se exalta, né? Então, os exaltados serão os humilhados serão exaltados. Então, queridos, eu quero dizer para você que por mais que lança magias, feitiçarias contra você e não funciona, aí vai tentar pegar alguém que não tenha como se defender, as crianças. Então elas são vulneráveis. Por isso que nós temos sim que orar pelas crianças, nós temos que interceder pelas crianças através de Yahushua Mashiach. Assim conforme Yahushua estava abençoando as crianças, vai deixar vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Os seus discípulos estavam tentando impedir que as crianças se aproximassem de Yahushua. E Yahushua foi e repreendeu: não, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui ó, Yahushua diz: deixe vir a mim as crianças e não as impeças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Não se desviará deles. Serão ensinados pelo Altíssimo e grande será a paz das suas crianças. Lucas 18:16. Então, os discípulos achavam que aquelas crianças queriam ser tocadas por Yahushua, receber sua bênção, receber o abraço dele, que estavam importunando. Mas o que Yahushua repreendeu eles? Não, deixa vir a mim. Deixa vir a mim, não as impeça de vir até mim. Porque o reino dos céus é semelhante a uma criança. Quem não tiver
o coração semelhante a uma criança, não alcançarão o reino dos céus. Porque um coração de pureza, um coração com habilidade para perdoar, para amar, né? A criança você pode repreendê-la, brigar, chamar a atenção dela, ela ficar triste, você corrige ela ali, ela fica triste, depois ela vem, te abraça, te dá um beijo, fala que te ama, não é assim? Então que nós tenhamos a capacidade de todas as vezes que o Pai nos chamar para o arrependimento, nos disciplinar, que nós estejamos dispostos a amá-lo, né? A perdoar nós mesmos pelas nossas atitudes e reconhecer que nós somos pecadores, que nós carecemos, necessitamos da benevolência dele para com as nossas vidas, para que ele venha nos perdoar, para que ele venha fazer com que as suas vontades prevaleçam nas nossas vidas. E que todo ataque mental na mente, né, que todo ataque mental nas crianças, na sua vida, né, o diabo ele trabalha de várias formas, querido. Ele trabalha enviando ataques espirituais na mente para você ter pensamentos perturbatórios, perturbamento que vem perturbar a sua mente, vem te deixar pensando coisas que imagináveis, né? São ataques mentais, ataques emocionais, ataques físicos, né? Porque o diabo ele fica ao nosso redor e derredor, a palavra do Criador diz. Mas assim conforme está na palavra do Criador, que aqueles que creem no Criador, eles não perecem, né? Pelo contrário, aqueles que creem no Criador receberão vida eterna, para sempre. Então, por isso só, isso já nos consola, isso já é um consolo para nós. Então, mais do que nunca, nós temos que entregar os nossos filhos, a nossa casa, debaixo da cobertura espiritual de Al e Yaus. Porque, sendo assim, nós iremos ser avisados quando vier um ataque contra a vida deles, contra a vida das crianças. Então, é pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach que eu neutralizo nesta noite todo o ataque espiritual contra as vidas das crianças, todo o espírito da enfermidade contra esta vida, contra esta casa, contra esta família. Tudo aquilo que foi decretado no mundo das trevas, da escuridão, no oculto, no escondido, através de roupas, através de brinquedos, através de doces, através de presentes, através de comidas, através de toques, através de rezas, através de benzimentos, através de orações contrárias. Por um caminho veio e por 7 volta, destruído, cancelado, anulado. Eu rejeito agora, no nome de Yahshua Mashiach, toda a palavra maldita contra essa criança, contra esta família, contra este casal, contra esta casa, contra este trabalho. E toda palavra maldita, toda palavra de praga, toda palavra de inveja, todo olho gordo, todo olho de cobiça contra esta criança, contra esta família, que caia por terra toda a obra maligna, que decaia por terra toda a obra contrária, que tudo aquilo que foi delegado, tudo aquilo que foi mandado, tudo aquilo que foi jogado, tudo aquilo que foi derramado em ritual, nas encruzilhadas, nas matas fechadas, nos lugares ocultos escondidos, por um caminho veio, mas por 7 volta. Toda feitiçaria com terra, com água, com vento, com madeiras, com folhas, com pregos, com objetos do fogo, da água, do vento, do alumínio, do metal, nós neutralizamos agora. Por um caminho veio, mas por 7 volta, destruído, cancelado. Porque através de Yahshua Mashiach, nos deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões, para que toda malignidade, toda maldade fique debaixo das plantas dos nossos pés. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós colocamos debaixo das plantas dos nossos pés toda demanda espiritual contra esta vida, contra esta criança, contra esse adolescente, contra esse familiar seu, que por um caminho veio, por 7 voltou, destruído, cancelado, anulado. Você crê? Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Na palavra do Criador diz também que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e que toda língua que levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Por quê? Porque essa é a tua justiça, essa é a tua herança, que é filho e servo do Altíssimo Soberano. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Paz e graça, querido. Beijo no coração. Obrigado por assistir até aqui. Que Al Yahushua abençoe a sua vida abundantemente. Abençoe sua família, abençoe seus filhos. Abençoe aonde estiver uma criança, né? E as nossas crianças estão tendo tão maltratadas, tão judiadas, né? Tá tentando, o maligno está
usando de familiares, vizinhos, conhecidos, desconhecidos, pessoas próximas para rodear das crianças, né? Mas nós oramos hoje, nós intercedemos hoje no nome de Yahshua Mashiach e pedimos ao Pai que as nossas crianças, né, que as crianças do mundo, do Brasil em especial, do nosso estado, de onde nós estamos, próximo de nós, que sejam guardadas como a menina do olho, que o Altíssimo Soberano as guarda como a menina do olho, longe do acesso do maligno, que a coloque os teus anjos de arredor e derredor, cercando as crianças com a muralha de fogo, né? Que quando a maldade, o homem maligno, a mulher maligna aproximar com intenções malignas, que vai bater como cera, vai bater e derreter como cera, né? Que os anjos fortemente armados estejam cercando essas crianças, né, de toda tribulação, de toda demanda, todo ataque espiritual, ataque físico, ataque mental, ataque emocional, ataque psicológico, que caia por terra nessa noite, que toda manipulação das trevas, todo projeto maligno das trevas que não prevaleça diante de diante dessa criança, diante desse familiar seu, no nome de Yahshua Mashiach, eu selo no nome de Yahshua Mashiach a sua casa, em nome de Yahshua Mashiach, que receba revestimento, proteção divina, proteção de Yahshua sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu relacionamento, que tudo que for seu, que crê em Yahshua, que esteja selado, blindado, revertido de proteção e autoridade espiritual, que quando a malignidade aproximar, vai derreter como cera, vai ser assim, ó, bateu, caiu, derreteu, né? Assim seja, se você crê, assim sucederá, se você crê, assim acontecerá. Ótima quinta-feira para vocês, queridos. Que a presença do Altíssimo Soberano esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, com toda sorte de sabedoria, com toda sorte de entendimento, com toda sorte de luz, assim conforme Yahweh criou os céus e terra pela palavra, ele diz, haja luz e houve, né? Que haja luz dentro da sua casa, que o seu lar, que, na realidade, que não seja a diferença de casa para lar, né? Casas são paredes, lar é a presença do Criador, que resplandece, que vai além das paredes, né? Que é a harmonia do seu lar, da sua família, a saúde, né? Que é a saúde espiritual, saúde mental, física, psicológica, da sua família, dos seus familiares, resplandeça a luz do Altíssimo Soberano. E que a graça divina os abrace, os abrace e os proteja de todo mal, de todo espírito invejoso, de todo espírito de cobiça, de todo espírito de praga, de maldição, de rituais, de magias, de feitiçarias, que vem por um caminho, mas volta por 7, destruído, cancelado, anulado. Nós determinamos no mundo espiritual que toda malignidade contra as nossas crianças que caia por terra, que o oculto e escondido venha a ser revelado no nome de Yahshua Mashiach. Você crê? Assim sucederá. Aleluia. Eu creio, eu recebo. Shalom, shalom. Paz e graça, queridos.